Saravá, todos sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre um tema sobre o Congá, o significado disso que vocês estão visualizando aqui atrás, que é o Congá. Num outro vídeo, bem lá no começo, se vocês que já são do nosso canal, e convido todos aqueles que ainda não são, que estão chegando agora pela primeira vez, cliquem lá, façam a sua inscrição, cliquem nas notificações para receber, porque lá atrás tem, bem no começo, nos primeiros vídeos, tem um vídeo denominado, se não me engano, Anatomia do Terreiro. E daí eu falo genericamente de todo o terreiro, mas hoje nós vamos falar especificamente do Congá, que é um tema que foi uma sugestão, e nós vamos então aí. O Congá é uma das principais, se não a principal, de um templo, de um terreiro, de um choupana, de uma cabana, porque é a primeira coisa que o consulente enxerga é o Congá. Então o Congá o que? Ele é um processo de atração, ele atrai todas as energias que todos os consulentes trazem. Então ele tem esse primeiro aspecto de atração. Mas para um Congá ser um Congá, não basta simplesmente colocar uma tábua, ou umas prateleiras, e colocar algumas imagens, ou simplesmente uma toalha em cima. Tem que sagrar esse Congá, ou seja, transformar ele no sagrado. A melhor interpretação que eu até hoje percebi do sagrado é o seguinte, que sagrado significa dar sentido, ou seja, dar sentido a algo, ou alguma coisa, ou algum ambiente. Então, esse é o sagrado. E o Congá, depois ele é consagrado. Como ele é consagrado? Em primeiro lugar, você tem que saber que o Congá, ele tem determinados elementos que, como eu digo, são atrativos, vão atrair. E cada raiz tem os seus elementos, aqui não vou especificar, mas é claro, tem uns que são, por assim dizer, coringas em todos os templos, terreiros e choupanas. Por exemplo, água. A água é indispensável no Congá. Conchas, que está ali, representam a questão marinha. Então nós vamos ver pedras, então metais que fazem justamente essa condensação e trazem esse poder de atrativo. Por que eu digo isso? Poder de atrativo. Essa é a parte, por assim dizer, de cima do Congá. Na parte que da madeira para cima do altar, como é chamado também. Então nós vamos ver que ali, vocês notem que o nosso Congá aqui do Templo Luz do Caminho, ele não possui imagens. Nós somos um templo iniciático, mas a gente não coloca no nome do templo, templo de Umbanda, iniciático, Luz do Caminho, não. Nunca colocamos a palavra iniciático. Por quê? Porque é uma obviedade, todo o templo, todo o terreiro é iniciático. Ou seja, ter ou não ter imagens não torna um terreiro iniciático. Vamos começar por isso. Então nós vamos ver o que torna ele iniciático. Justamente é a ética, é a doutrina do terreiro que torna ele iniciático. Então nós vamos ver que não é simplesmente colocar uma imagem ou ausência de uma imagem que vai transformar um terreiro iniciático. Por que eu estou falando isso? Porque nós estamos falando do Congá, todas essas coisas. Então nós vamos ver que esses elementos pertencem ao Congá. Outra coisa que pertence ao Congá, justamente, são o ponto riscado da entidade, que faz o quê? Faz a identificação da entidade juntamente com o médium, que é o responsável, que é o sacerdote do terreiro. Então aqui nós temos a entidade e nós temos o médium sacerdote, que esse Congá é consagrado em relação a isso. As suas forças estão justamente conjugadas em relação a isso. Então nós vamos ver que o Congá é de extrema importância. E todos os consulentes se sentem e olham para o Congá e fazem depois as suas rogativas para esse Congá. Esse Congá, veja bem, ele atrai essas energias e as energias positivas, ele transforma ela e devolve para essa assistência. Por que eu digo as positivas? Porque tem as negativas que cada um traz, ou seja, a energia não limpa, porque cada pessoa às vezes chega carregada. E daí nós vamos falar o que? Da parte inferior do Congá, abaixo da mesa, abaixo da madeira que é colocada. Então nós vamos ver que
aqui tem outros elementos que vão fazer o quê? Essa transformação, e vai colocar essa transformação, o que é devolvido para a assistência será devolvido, e o que não é energia limpa vai ser escoado e vai parar onde? Nas casas de forças dos guardiões, tanto a casa de força da esquerda como da direita. Isso está naquele livro da anatomia, vocês vão notar que também eu falo sobre isso. Então nós vamos ver que isso é magia. Então nós vamos ver que tem determinadas coisas que pertencem justamente uma ao plano superior da mesa do Congá, e a parte inferior do Congá tem outras. Nós aqui no Templo Luz do Caminho, nós temos aqui várias coisas que são colocadas aqui para justamente firmar energeticamente o Congá na sua parte inferior. Então nós vamos ver que ali, por exemplo, você pode colocar, vou dar só alguns exemplos, que cada raiz, cada sacerdote, cada zelador, né, tem, conforme a orientação do seu guia-chefe, vai colocar determinados elementos, mas ali pode-se colocar justamente, por exemplo, agulhas, pode-se colocar línguas, pode-se colocar tesouras, enfim, uma série de elementos que vão fazer essa magia de transformar a energia e escoar essa energia, ou seja, o Congá embaixo ele é preparado para a repulsão, e isso vai parar onde? Nas casas de forças, também conhecidas como tronqueiras por outro nominativo. Então nós vamos ver que tudo isso é muito importante. Nós temos também no Congá, na sua parte inferior aqui, algo que representa justamente o dia. Nós temos o Congá, a parte que representa o dia, que é a terra, e nós temos a areia também, que é muito importante, que representa a noite. Então nós temos a lua e nós temos o sol, nós temos o dia e a noite. Esses são elementos muito importantes, e a areia é acolhida nas fases da lua, conforme a sua raiz, conforme a sua tradição, para que isso fique imantado também embaixo do Congá. Esse é só um exemplo, cada tradição, cada raiz tem o seu modo de fazer. O que não pode faltar embaixo do Congá, principalmente nas gírias? Um copo com sal grosso. Isso é elementar, e em todos os terreiros tem isso. Justamente esse copo de sal grosso, porque ele atrai muitas vezes energias, e depois ele é, por assim dizer, um escoador universal, que nós temos tanto da direita como da esquerda. Isso é colocado fazendo um descarrego total do terreiro. Então nós vamos ver que o Congá ele é muito importante em todos esses elementos que ele traz, atrativos de atração e de repulsão, trazendo e produzindo bem-estar para que o filho que chegue no terreiro, no templo, na cabana, possa sair aliviado. Ele é um elemento de auxílio para as entidades, ou seja, ele é o reflexo justamente da Aruanda, a parte do Congá e todos os seus elementos. É como eu digo, no templo de fato de direito, e eu só conheço templos de fato de direito, de choupanas, não tem nenhum enfeite, todas as coisas têm uma finalidade que produz uma utilidade. Então nós vamos ver que a simplicidade ela impera, mas ela tem justamente um sentido esse do sagrado, da finalidade que produz uma utilidade naquilo, desde as plantas, desde as pedras, desde todo o elemento que é colocado e muitas vezes orientado pelo guia-chefe, que cada casa tem a sua particularidade, a sua peculiaridade. Então nós vamos ver que o Congá é algo muito, muito, muito importante, e que nós devemos ter que sempre, ao adentrarmos ao Congá, nós temos o devido respeito, porque nós estamos o quê? Cada vez mais consagrando. O lado de lá da assistência é o lado profano, e que muitos terreiros às vezes dividem com uma pequena mureta, como é o nosso caso aqui, que tem uma pequena mureta. Mas também em outros terreiros não tem, mas tem uma diferenciação entre aqui o sagrado e lá o profano. Nós poderíamos falar muito mais outras coisas sobre o Congá, mas isso é particularidade de cada raiz, de cada tradição. É só um elemento para que nós possamos divulgar a doutrina de Umbanda. Então, se você gostou desse tema, compartilhe, dê o seu like, que é importante, porque ao dar o seu like, o que você está dizendo para o YouTube? Que esse vídeo vale a pena outras pessoas verem. Então, por isso que é muito importante.
Nós temos mais de 700 inscritos já no nosso canal. Eu agradeço imensamente todas essas inscrições desses irmãos, ou seja, é uma responsabilidade que cada vez aumenta, que eu estou falando para no mínimo 700 pessoas. Então, isso aumenta a nossa consciência umbandista, mas ao mesmo tempo nos traz realmente realização espiritual, porque é esse a finalidade do canal, de divulgar a doutrina de Umbanda gratuitamente. Tenham todos uma boa semana, luz do caminho, paz no coração, saravá.